Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes que Ouvem a Palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra, gravando diretamente de Viena. E Senhor que eu veja. Aqui José Ricardo Bezerra, gravando de Fortaleza. E, mestre, que eu veja. Olha aí. Eu já tinha pensado nesse versículo. Eu tinha o Senhor, piedade, mas eu acho que o Senhor que eu vejo, eu acho que é mais forte aí, Sim, que é a cura. Senhor, cura-me. que eu veja. Que queres? A gente vai entrar nesse. A gente vai falar mais sobre isso, mas eu acho que. Foi coincidência. A gente, para você que está aí vendo só a gravação, normalmente a gente conversa um pouquinho antes de começar, mas a gente nunca combina o que a gente vai falar. E aí hoje calhou que era a mesma coisa. Vamos lá, eu vou ler aqui o Evangelho, a gente está lendo Marcos, Marcos 10, 46 a 52. Vou ler a tradução litúrgica, vai ficar aqui também na descrição desse episódio, tanto no YouTube como nos agregadores de podcast. E a gente sempre aconselha, continua o conselho, pega a sua Bíblia. Vamos lá. 30º Naquele domingo do tempo comum. 30º domingo do tempo comum, isso mesmo, importante dizer. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muita coisa. Muito. E eu achando que já tinha meditado, né? Tem esse episódio lá no meu livro lá, é um dos que eu exatamente é o Evangelho de Marcos, né? Porque esse episódio é narrado pelos três evangelhos sinóticos, né? Uhum. Então, as pequenas diferenças entre os três, mas eu tinha utilizado a versão de Marcos porque tem alguns pontos bem próprios, bem característicos e que dá-nos para muita coisa para a nossa oração, né? E agora, depois de rezar para preparar para nosso podcast, veio mais Viu coisas mais aí, coisa mais. ainda? É, Eu vou dar pontos. Primeiro, eu vou só elencar aqui algumas coisas que me chamaram a atenção em geral. Depois a gente volta e vai um por um. Mas algumas coisas me certo. chamaram a atenção quando eu estava rezando. O primeiro é o filho de Davi, né? Jesus tem piedade de mim, porque isso também é muito forte para mim, né? O livro Peregrino Russo, e essa oração é uma oração que realmente ela é muito forte. Remete ao Kyrie eleison da missa, né? Que nós. Eu até fui ver no grego também, ele fala realmente, o verbo é eleison. Outra coisa é o chamado, né? Chamaio. Coragem, ele te chama, né? É uma vocação aqui que a gente está vendo. Engraçado, quando ele ainda era cego, isso é muito interessante, a vocação. Jesus não curou depois chamou, ele chamou depois curou. Isso é um ponto. E é a pergunta de Jesus: o que queres que eu faça? Ora, mas o cara é cego. Tipo assim, tá óbvio, isso não é óbvio. Nossa, que pergunta é essa, Jesus? E, É, e ele dizer, né, que eu vejo. Ele não pediu para curar a voz, que ele estava gritando, a voz não tinha problema. Mas ele percebeu, reconheceu diante de Jesus e da multidão. E ainda mais, e aí por fim dizendo, e ele seguia Jesus pelo caminho. Quer dizer, ele não só ouviu o chamado, mas ele respondeu ao chamado. Tudo isso é muito. Assim, só lendo aqui, né? Tanta coisa já muito profunda, dá para rezar horrores aqui com isso. pois é, deixa eu relencar também alguns tópicos, depois a gente volta aí também, né? Essa questão aí do caminho, né, que você terminou aí, Jesus, ele seguia pelo caminho, Jesus era chamado o caminho, né, os seguidores do caminho. Então, no início, ele estava à beira do caminho, ele era cego ainda, né?
depois ele vai seguir Jesus no caminho. Então, Sim. essa questão do caminho, Jesus é caminho, verdade e vida, é João 14 lá também, né? Vai falar, né? Essa questão aí do nome dele, ele é anônimo, né? Bartimeu, filho de Timeu, é a mesma coisa, né? Chamar Timeu e Bartimeu, então pode ser cada um de nós, cegos também, né? Uhum. E essa questão aí do Kyrie eleison, Senhor, piedade, Senhor, né? Have No mercy, caso, né? ele tem Piedade, aquele. misericórdia, esse pedido de misericórdia dele, também que é a invocação litúrgica, né, em cada Santa Missa, né? Porque no Evangelho aqui ele chama Jesus, piedade de mim, Jesus, filho de Davi. Filho de Davi. Mas em Lucas e em Mateus chama Senhor, que é a Que é invocação litúrgica. Senhor, exatamente o Kyrie eleison. piedade, é a Trindade, né? Referência à Trindade, né? Essa questão da multidão que repreendia, né? Alguns que se levantavam não queriam que ele gritasse, e ele gritou mais ainda, né? Isso também é interessante, porque depois tem os outros que vão chamar. Aí ele te chama a coragem. Então tem os que querem nos afastar e tem os que querem nos levar para Jesus. Isso Uhum. também me chama a atenção, né? Depois ele saltar, né? Dar o pulo, se despojar do manto, ele também fez a parte dele. Isso aí também é uma coisa muito interessante, muito para a gente rezar também o que é que a gente está disposto a deixar para seguir Jesus, né? Ele Então, deixou tudo. Ele não tinha muitas coisas, ele deixou tudo. Ele só tinha o manto, deixou o manto. Mas ele pois deixou é. tudo. Então, vamos lá começar aí do Jericó. Vamos falar. Não, De- a gente vai precisar ir por ordem, porque senão. Embora tem é, coisa que eu acho que o mais importante está no final do que no começo. Mas vamos tentar. é, Vamos tentar. Qualquer coisa a gente pula pro fim. pois é, qualquer coisa aí para a gente não se alongar demais, vamos tentar ficar nos 30, 40 minutos no máximo, porque senão, Não estou né, eu acho que prometendo fica. nada, mas vamos tentar ficar nos 30, 40 minutos. É, Vamos lá. o que ele coloca aí no início? Ele está saindo de Jericó. Na verdade, o versículo na Bíblia diz, ele entrou e depois logo começa a sair. A tradução litúrgica já começa ele dizendo que estava saindo, né? Porque Lucas diz que ele estava entrando, porque depois Jesus vai se hospedar na casa do Zaqueu, lá em Jericó, né? Uhum. Então, a diferença entre pelo menos entre Mateus, entre Lucas e Marcos, né? Jesus coloca aqui na saída já na subida para Jerusalém, é o fim do capítulo 10, né? Uhum. Então, capítulo 11, Marcos, já é a última semana de Jesus, é dia por dia da última semana de Jesus. Mas aqui em Marcos ele ainda está subindo. 8, 9 e 10 são os três capítulos de Marcos que está em direção a Jerusalém, né? Jericó fica abaixo do nível do mar, né, cerca de 300 metros, e ele está na subida para Jerusalém, que fica 700 metros acima do mar. Né? Como é que pode ter Jericó ficar abaixo do nível do mar? Porque o nível do mar era o nível do mar Mediterrâneo. Jericó era numa depressão onde ficava o Mar Morto, era abaixo do nível do mar mesmo. Né? Então, por isso que a subida para Jerusalém, né, tinha cerca de 1 quilômetro, era uma grande subida mesmo, né? 1.000 metros de subida é chão. Então tem esse sentido também dessa subida espiritual. Jesus está subindo para Jerusalém. Jesus vai se entregar em Jerusalém, né? Vai morrer em Jerusalém, né? Os três anúncios da paixão no capítulo 8, 9 e 10, que a gente não leu no domingo passado, né? É ainda o capítulo 10. E aqui nós estamos no final do capítulo 10. Então, tem esse sentido da chegada para subir em Jerusalém, né? Estamos a caminho e também numa preparação dos discípulos. Jesus está discipulando os seus discípulos, né? Os apóstolos, né? Então, tem todo esse sentido também de preparação para a subida de Jesus lá para Jerusalém, né? E os salmos das subidas, né? Do 120 ao 130 são os salmos das subidas, que eles cantavam subindo para Jerusalém. Né? Para Jerusalém, exatamente, os cânticos das subidas, né? Que Jesus Que também alegria cantou quando eu lá. vi que me disseram, vamos à casa do Senhor, e agora Vamos à nossos casa do pés já se Senhor. detêm em Jerusalém, em tuas portas. Jerusalém, Jerusalém, né? Os nossos passos detêm as tuas portas, cidade bem edificada, né? Um conjunto harmonioso, vamos citar todinho que eu sei. É, esse salmo é porque ele Então, é muito lindo e dá pra gente decorar, mas assim, outro salmo que também não tem como a gente rezar a liturgia das horas
é o vinde exultemos, né? Todo dia vinde exultemos de alegria no Senhor, não tem como, né? E o salto de alegria também do cego de hoje, né? Ah, sim, Pulou, né? pulou. Também pulou de alegria, né? Ele pulou já se antecipando a cura, né? Uhum. Ele saltou, ele deu esse salto também, né? Mas E então, saindo de vamos. Jericó e entramos aqui o Timeu, que era mendigo e É, eu estava queria, sentado à beira do caminho, né? eu queria dar só mais um sinal aqui, mais uma coisa de Jericó, que Jericó também é a cidade que foi vencida quando a gente, quando a gente, o povo de Deus chegou na Terra Prometida e venceu É a Jericó. primeira cidade, É né, a de primeira Josué lá. cidade, exatamente. E que as muralhas de Jericó caem. Até hoje a gente faz o cerco de Jericó. Mas é um sinal muito concreto da luta contra o pecado que é derrubada pela graça de Deus e só pela graça de Deus. Não houve luta. Eles não lutaram. Exatamente. Né? A graça de Deus agiu sozinho. Lógico, não agiu sozinho. Agiu primeiro. A muralha caiu, depois eles foram lá e lutaram. Mas assim, é um sinal também aqui, né, do lugar mais baixo, né? Inclusive até o samaritano, na parábola do samaritano, que ele está indo descendo, né? Está indo de Jerusalém para Descendo, Jericó. da Então Jericó, você vai fazer, está se Jerusalém. afastando da coisa. Jericó é muito um símbolo de pecado também. Esse é um símbolo exatamente desse pecado, desse paganismo que precisa ser vencido pela graça e com a ajuda da graça de Deus. E aqui é esse sinal aqui. Jesus já estava saindo disso. Já, tipo assim, Jesus estava saindo disso porque ele estava indo para Jerusalém e estava lá o Bartimeu à beira do caminho, que eu achei isso muito legal. Não tinha me tocado disso. Do caminho, né? Os primeiros cristãos eram chamados os seguidores do caminho, né? É. E outra coisa do Josué e Jesus, né? O nome Yeshua, Uhum. Josué e Jesus são semelhantes. Sim. Josué veio entrando na terra a partir de Jericó e Jesus também está saindo, né? Do caminho da Galiléia para Jerusalém pelo Rio Jordão, pelo lado leste, né? E depois entra para, né, o oeste do Jordão e depois entra para subir por Jericó também. Essa entrada na terra nova, né? Uhum. A terra prometida que Jesus vai abrir, né? O novo êxodo aí também de Jesus, né? Exatamente. As É um ligações novo aí. caminho que ele está abrindo aqui, que dá para Nova Jerusalém, para Jerusalém Celeste. Muito boa. O Isaías 43, o novo caminho aí também, a obra nova. Eis que eu vou fazer uma obra nova no deserto. Não a vedes? Exatamente, Não também, a né? vedes, cego de Jericó. Não, não estou vendo. Agora ele Será viu antes de cego, todo mundo. nós também, né? Nós também precisamos Então, ver, vamos assim, passar aí Deus. para Vamos. para o grito aí do cego, Jesus, filho de Uhum. Davi, piedade de mim. Uhum. O que é que o cego estava pedindo? O que é que ele estava pedindo? Piedade de quê? Tem piedade, me cura, então, assim, tem pena de mim. Tenha pena, porque eu sou cego, eu sou mendigo, eu não tenho nada. Tenha misericórdia, Senhor. Faz alguma coisa por Faz alguma mim. coisa por mim. Nossa, para nossa oração também. Por que que a gente clama também, Senhor, piedade, né? O peregrino russo que você falou, né? Filho de Davi, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, have mercy on me. Por que que a gente pede também a Jesus essa piedade, essa misericórdia? Porque a gente não tem nada. Porque Pela nada é nosso. Nada é nosso. mendigos, não temos nada, somos perdidos. E se não, se Deus não nos der a graça, a gente ia morrer. Estávamos mortos no pecado. E Uhum. sem a graça de Deus, a gente não é nada. A gente é os pedintes de Deus, né? Nós somos os mendigos de Deus, né? Gostei dessa expressão, né? Os pedintes, os mendigos, né? O poverelo de Francisco de Assis aqui. Poverelo, pois Mas é. é assim, realmente, a minha vida de oração é uma antes e outra depois do relato do peregrino russo, sem a menor sombra de dúvida. E esse pedido de clamor, ele coloca a gente no nosso lugar de verdade, né? O fato da gente dizer que Kyrie eleison na liturgia, e a gente diz pouco, porque nas liturgias orientais, assim, especialmente na grega ortodoxa e na grega católica também, Kyrie eleison na missa toda, não tem esse negócio de ter Kyrie eleison é quase tanto tem quase tanto Kyrie eleison quanto tem Amém na liturgia greco-católica. E Antes muitos da comunhão se reza, né? O Cordeiro de Deus têm de tem piedade. piedade de mim. Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo,
né? Também é um eleição, né? Um Sim, piedade, misericórdia também, né? é o Senhor te chama. Mas eu acho que falta pedir mais, né? E por isso o peregrino russo, que era rezava sem cessar Sem sempre, né? cessar. E tem piedade de mim, tem. Era sincronizado com a respiração. Né? Jesus, Filho de Deus vivo, tem de piedade de mim. Jesus, Filho de Deus vivo, tem de piedade de mim. E assim ele ia junto com a respiração. Sem parar, sem parar, sem parar. E realmente, assim, porque aí nos coloca no nosso lugar. Porque, assim, eu acho que nesse mundo de hoje, a gente é tão bombardeado que a gente tem que ser alguma coisa que diante de Deus a gente quer ser alguma coisa também, como se a gente só fosse amado se a gente fosse alguma coisa. E aqui está o Merecido. contrário, né? O Jesus chamou ele quando ele ainda era cego. Jesus diz, vai, é coragem, né? Aí os amigos, é coragem, levanta-te, Jesus te chama. Eu achei isso também muito bonito por causa da vocação, né? Assim, quando a gente percebe alguém que sente a mesma vocação que a gente, o normal e o bom e o que é bíblico é vai, coragem, Jesus está te chamando, vai dar tudo certo, vamos seguir ele também. Né? O que é diferente daqueles outros que estavam naquela boca, como deixa, fique quieto. Mas quem estava mais próximo de Jesus e quem ouviu a voz de Jesus, porque Jesus falou, vai chamar ele. Quem ouviu a voz de Jesus está animado, Jesus está te chamando, Deus está te chamando. Eu acho isso muito bonito. Outra coisa, lá no Seminário da Prainha, em Fortaleza, na entrada por dentro, quando você vai entrar na capela do Seminário da Prainha, por dentro, né, sem ser pela rua, quando você está do seminário entrando, tem escrito no chão, não sei se o senhor já percebeu isso quando foi lá, tem escrito no chão a passagem de João, Maestro adest et vocate, né, o mestre está aí e te chama, de Maria, né, assim, que mandaram chamar Maria, Maria, É de João algum. 11, né? Que é a Exatamente. O cura de mestre ele Lázaro, está aí e né? te chama. E eu achei muito bonita essa comparação de dizer o mestre está aí dentro, está aí na capela e te chama. Né? Assim, Sim, legal. eu Não, achei também. muito legal. Eu vi lá na Seminário da Prainha, eu estava aprendendo latim ainda, estava nas Olha, minhas aulas de se você latim. voltar lá, Vai eu vou procurar olhar. lá, tire uma foto depois aí, botar no Instagram. Tá certo. Vou sim. Mas eu lembro demais isso porque eu estava aprendendo latim e foi a primeira vez que eu li assim latim, entendi de cara, sem precisar pensar muito nem nada. Foi essa frase lá na porta do Seminário da Prainha. Eu lembro que a gente entrou por dentro uma vez, não sei porquê, a gente estava lá e foi pro. Acho que foi uma missa, provavelmente, né? Enfim, o Senhor chamou. Isso é tão bonito, porque outra coisa também que é uma revelação, acho que todo mundo precisa passar por isso, eu acho, enquanto vocacionada para qualquer coisa, perceber que o Senhor nos chama não apesar dos nossos pecados, mas com eles, né? O Senhor não chama apesar da cegueira dele. O Senhor chamou com cegueira com tudo, né? O Senhor não é algo assim. Deus não se surpreende com o nosso pecado. Às vezes eu acho que a gente é tão inocente que às vezes a gente acha que a gente surpreendeu Jesus. Ai, Senhor, eu pequei. Olha que susto. Você pode estar assustado, É, mas Deus não está nem um pouco assustado com o seu pecado. Né? de jeito nenhum. Exatamente. E aqui no caso do cego é uma figura muito concreta, porque Jesus manda chamar o cego quando ele ainda é cego, quando ele ainda está com todas as coisas, né? com todos os problemas, e ainda está com o manto dele. Só que Jesus não disse, aí larga teu manto e vem. Ele largou o manto Não. sozinho, ele já. Aí, ele descobriu um tesouro muito maior do que o tesouro que ele tinha. Vendeu tudo, né? E deixou e foi comprar o tesouro. É, Né? O tesouro escondido no campo aqui, a referência. Mas é muito bonito um chamado vocacional, né? A gente estava falando de vocação 2 minutos antes de começar a gravar, a gente estava falando sobre vocação. E é muito bonito, assim, quando Deus nos chama, independente da época, de quando, de como, né? o Senhor te chama, né? Isso é muito legal, né? Então, essas vozes que se levantam contra e essas vozes, as pessoas que o Senhor envia para nos chamar para Ele, né? Isso essa coisa também vai ter essa luta, né? Essa semana a gente meditou aquele Evangelho de Lucas que fala, Jesus disse que eu não vim trazer paz à terra, mas vim trazer a divisão. Vai ter dois contra três, três contra dois. Uhum. Não é que Jesus queira é, dividir, porque diabolos é o que divide, mas é por causa da condição. Quem
quem se decide por Jesus vai sofrer oposição, vai ter gente que vai querer tirar, vai querer afastar. Cala, fica calado aí, fica na tua. Não precisa disso tudo, calma. É também essa questão, o reconhecimento do meu pecado incomoda muito, né? Assim, é, hoje o mundo quer as pessoas que se acham os máximos e se dizem o máximo, mas você dizer eu sou pecador é um escândalo, né? Meu É um Deus. escândalo. É. Eu estava vendo esses dias agora, uma pessoa estava comentando sobre a questão de um papa que, segundo ela, tinha cometido pecado. Não, eu vou explicar porque é mais fácil para tornar menos. São João Paulo II beijou o Corão em um momento lá. São João Paulo II não estava, ao beijar o Corão, endossando o Corão de forma nenhuma, nem muito menos apostatando, né? Assim, é muita. Aham. Mas as pessoas estavam, não, João Paulo II apostatou, ele beijou o Corão. A apostasia ela precisa ser pública, consistente e clara. O fato dele ter beijado o Aham. Corão, no máximo, aí a pessoa está falando, no máximo foi um pecado. E aí o que você vai dizer? O Papa é pecador? Oh, que surpresa. Entendeu assim? E aí? Mas assim, o fato do Papa ter beijado o Corão ali naquele momento foi muito mais um gesto de dizer eu amo e respeito você, por mais que você seja meu inimigo, né? Assim, por mais que você. Né? Não é isso que o Senhor nos manda fazer, amai vossos inimigos, fazei bem os É, que os maltratam. E percebe? próprio São Paulo, eu acho que é São Paulo que vai colocar assim: se alguém tá contra ti, ama, porque isso é igual botar carvão na cabeça dele, né? É, Romanos. Então, ali, São João Paulo II estava muito além do que dizer que o Corão é o máximo. Ali não era, ali eram assim, eu estou amando concretamente. Isso aqui é importante para você? Pois eu vou dar um beijo aqui para dizer, eu quero lhe amar aqui, na onde você está. Porque é da onde a pessoa só evangeliza de onde a pessoa está. Aí eu, só para dar esse parênteses, então o Papa ali beijou o Corão. Ai meu Deus, que escândalo horrível. Não, menos, né? Do mesmo jeito, o Papa Francisco várias vezes faz coisas que as pessoas não entendem. E, meu Deus, gente, peraí, ó que surpresa, o Papa é pecador. Vocês estão surpresos com isso? Eu não estou. Porque o Papa, ele é infalível, mas ele não é Ele, impecável. claro, ele se confessa, ele deu esses exemplos várias vezes, ele já Várias se vezes. ajoelhou lá em Roma, lá na Basílica de São Pedro, lá, e se ajoelha para se confessar, para mostrar essa necessidade de todos nós nos confessarmos. Não, eu me lembrei agora de uma vez, eu não sei se foi com o Francisco ou foi com o Bento. Eu estava no Brasil, então quer dizer, faz muito tempo, e eu acho que eu estava de férias, na verdade. E aí saiu o Jornal Nacional. Eu me lembro claramente o William Bonner falando isso. Papa surpreende e diz que ele também é pecador. Surpreende quem? Porque a nós mesmo. Surpreende, Exatamente, o Papa surpreende e fez uma declaração que ele também é pecador. Eu disse, rapaz, você não tem. Você não sem sabe nem o que, noção, você está dizendo, meu. Você não sabe nem o que você está dizendo. Sabe assim, coitado. Papa surpreende e diz que a água é molhada. Por quê? Né? Então, vamos voltar aqui pro tema, mas Sim, sem Deus noção. chama, nós somos pecadores. E nós vamos ser pecadores até o final das nossas vidas. E todos os santos pecaram até o último dia das suas vidas. Eu acho que é um erro e acho que muita gente desiste ou cansa de caminhar porque tem essa ilusão que acha que vai parar de pecar um dia. Entenda, você talvez vai conseguir vencer um pecado específico que você tem, que é a sua fraqueza. Pode ser que esse pecado você vença. Mas você não vai nunca, jamais deixar de ser pecador. E pior, eu quero dar essa péssima notícia que eu já dei várias vezes. Quanto mais você rezar, mais você vai descobrir pecado em você. Porque essa é São João da Cruz. Eu já expliquei mil vezes. Epa, Deus abençoe. Vou multar essa parte aí. Quanto mais você
se aproxima da luz, mais você percebe a sujeira do quarto, né? Assim, quanto mais iluminado está o quarto, mais você percebe a sujeira. Então, quanto mais próximo de Deus você está, mais você vai perceber as suas imperfeições. E mais você vai ter consciência de que quão pecador você é. Então, a humildade, a verdade, não porque a verdade é que eu sou o máximo. Não, a verdade é que você não presta. Essa é a verdade. Mas, enfim, Deus chamou o cego quando ele ainda era cego, antes de curar o cego. Então, aqui eu Exatamente. toco para mim, né? Muita coisa ainda em mim precisa ser curada. Mas eu fui rezar com isso e eu disse, meu Deus, mas não foi assim. Quanta coisa precisa ser curada? E eu, ainda bem que eu não esperei ser curado para responder ao chamado de Deus. É, pois é. Porque coragem, o Senhor te chama, né? A fraqueza, todos os apóstolos lá que estavam vizinhos, assim, colados com Jesus ao longo de 3 anos, e ainda assim está lá o Tiago e João querendo ser o primeiro, os outros 10 se indignando, aquela briga entre eles, né? Segue o jogo, vamos continuar. Peraí, não é assim não. Quem quer ser o primeiro, seja o último, vamos lá. Não, é a fraqueza deles que, né, Pedro traz. Não, eu vou te seguir, eu vou dar minha vida por ti. Ô, Pedrão. Daqui a poucas horas depois está lá o Pedro. Nem te conheço. Não Não, sei quem é esse aí, não. que era o Pedro, né? Então, não se ache que você está pronto, preparado, santo, que isso aí é a mentira. Não se Não é, velho. surpreenda com o tamanho da sua fraqueza. Não se surpreenda com o tamanho da sua Exatamente. fraqueza. Não, é o próprio Pedro aí como exemplo aí para nós, né? É, é, é. Eu, 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 eu lembro que teve um período na minha vida que essa foi uma grande tentação, né, do inimigo em relação à minha própria vocação. É dizer, não, tipo assim, seu pecado é grande demais, desiste, você não vai ser santo. Tipo assim, não, tá bom, tipo assim, desiste. Não vai ser santo, não. É, Você peca demais. Você não. Tipo assim, não dá. E aí, pois é. graças a Deus, Nosso Senhor me deu a graça de perceber que isso também era uma tentação. Mas, enfim, Nosso Senhor chamou o cego ali quando ele ainda estava cego. Vamos voltar aí para o Evangelho, ver se a gente Vamos. continua aí, então. Muitos, então, repreendiam e ele calava e ele gritava mais ainda, né? Ele não se contentou, não. Ele disse, não, eu já estou cego aqui, já estou mendigo aqui. Quem mandar me calar, eu vou é gritar mais alto agora, já que estão querendo, agora que eu vou Agora mesmo. que eu vou gritar mais, ora mais. Mas é a atitude também que nós devemos ter, né? Porque quando a gente, as pessoas mandam a gente se calar, a gente fica, é isso mesmo, acho que eu não vou falar mais não. Amor Vou ficar próprio. na. Meu Deus, aprenda com esse cego, rapaz. Grite mais ainda, peça mais ainda, Senhor, piedade de mim, Senhor. Eu sou pecador mesmo, eu quero a tua misericórdia. De novo, a frase que eu sempre repito: a gente precisa se acostumar a se deixar perdoar por Deus. Porque é só assim que a gente vai aprender a perdoar os outros, né? Isso aí é o Pai Nosso. Mas assim, se a gente não aceita o perdão de Deus, se a gente não reconhece que a gente precisa do perdão de Deus, é muito difícil a gente conseguir reconhecer que os outros também precisam do nosso perdão, né? Mas É. enfim, desviei aqui. Pois é, a determinada determinação, quando você estava falando aí, né? É Uhum. que ele estava mais ainda, me lembrando aí da Teresona aí, né? Sim. Teresa de Jesus, aí se a haja o que houver, venha o que vier, Doa em quem que eu... doer, fale, murmure quem murmurar. Exatamente. É a Né? nossa determinada determinação. Então, é a nossa parte aí. É graça de Deus, tudo é graça. Deus é que rega, né? Deus que dá água. Se Ele quiser que a gente puxe o balde aí com muita força, vai. Se Ele quiser dar os arroios, né? Como é que ele chama aí, as chuvas, a gente recebe, a graça é dele, mas Nosso nós papel é devemos tirar a água. tirar a água. Se não Insistir na vier nossa nada, se função. vier seco, a gente puxou a água. Quem dá água é ele, né? Exatamente. E o cego Vamos em jogou o frente aí. manto, deu um pulo e foi até Deu Jesus. um pulo. Pois é, pular de alegria. Eu estava procurando aí aquele salmo que fala, né?
ó, os montes pulando de alegria, saltando qual Como servos, qual cordeiros, é. cordeiros, né? Os montes saltando, né? E o servo que pulou também, né? Saltar de alegria também, tem outro salmo que grita aí, né? E a primeira leitura de hoje, o Jeremias, eu acho que ele faz esse, né? Fala dos cegos, mas fala também, né? Desse cantar e dizai, né? A relação da primeira leitura com o Evangelho é isso aí, Jeremias 31, né? Ele chama aí, salva-nos, Senhor, salva teu povo, né? E ele diz aí que ele vai reunir das extremidades da terra. Aí chama cegos, aleijados, mulheres grávidas, parturientes, uma grande multidão. E a nossa evangelho de hoje, né? Isso é, rapaz. Eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre preces, e eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel, Efraim é o meu primogênito. Olha que coisa linda. Olha a Olha aqui, paternidade divina aqui. E a questão do tropeçar, né? O cego, é o normal que o cego tropece. Se não tiver a bengala, o cego tropeça. Mas não, eles não vão tropeçar, porque eu que vou conduzi-los, né? exatamente. Ave Eu Maria. Que Deus bom. Maria, olha aí, que é pano para a nossa oração aí de hoje aí. A gente já deu tanta dica aqui para oração Sim. e a gente fica assim até querendo rezar mais. Ainda bem que é domingo, né? Que a gente consegue rezar mais tempo do que uma Do que o hora, horinha, normal. né? Uma horazinha. Uma horazinha. E Jesus fala, a gente nunca se toca disso, não, mas Jesus está reclamando. Vocês não ficaram uma hora? Uma hora. Jesus está achando pouco. Uma hora não é. Ai, uma hora é tão difícil. Jesus está achando pouco. Vocês não conseguiram ficar uma hora? Uma horinha. Bem na hora lá no Getsemane, né? É. Vocês dormiram aí, né? Agora, isso é Pode outra dormir, coisa que Jesus não surpreende. continue. Isso aqui eu achei muito legal. Agora, eu não vou saber qual é o evangelista que narra dessa forma. Mas Jesus diz, ó, fiquem aqui e reze, que eu vou ali rezar. Ele vai. Aí ele volta e diz, ei, acorda, vocês estão dormindo? Peraí, vamos rezar aqui. Aí ele vai e se embora. Quando ele volta, Jesus olha e diz, vocês estão dormindo, né? Mas agora, tipo assim, agora a hora chegou e tudo mais. Aí ele diz, opa, levanta aí que o pessoal está chegando. Jesus não se surpreendeu que eles estavam dormindo. Assim, da Uhum. primeira vez ele disse, coragem aí, vamos lá, você não está aqui para dormir, você está aqui para rezar. Quando ele volta a segunda vez, Jesus está triste porque eles estão dormindo, mas Jesus não condena eles ao inferno. Eles Não, estavam adormecidos, Jesus compreendeu o adormecimento deles, assim, se compadeceu do adormecimento deles, e acordou porque a hora tinha chegado, né? O pessoal estava vindo, então, tipo assim, para não pegar eles dormindo. Referência também dessa semana, né? Os servos estavam dormindo e não estavam preparados. Ele, opa, acorda aí que o pessoal está vindo. é, E Jesus ele não se surpreende. Por quê? Porque ele sabe de que nós somos feitos. Né? Fazendo o círculo total. Né? olha, o salmo lá também. Ele sabe qual que somos nós, né? Uhum. E outra coisa aí do coragem, levanta-te, ele te chama, né? O levanta-te também, esse verbo alça, né? Levantar, é o mesmo que Jesus chama Pedro, chama Lázaro, né? Vem para fora, levanta, né? Levanta. O levantar é um sinal de ressurreição também, né? Ressurreição. Então, o cego estava lá morto, né? Uhum. E os amigos lá disseram, levanta-te que o Jesus está te chamando. Então, ressuscita, né? Acorda, né? Agora eu fiquei curioso para saber como é que é o 43 aqui. Deixa eu só ver se eu O consigo. grego aí do Se eu levanta-te. consigo ver. Saying to him, take a stand up. Egeira. Não é. Não vou fazer Erguerá, referência. né? Não é o Egeire. levantar no sentido de ressurreição, não, né? Não, é porque a anestes é muito específico para a ressurreição. Mas o É, levantar e o levanta-te do inglês, por exemplo, o rise up, rise up, é. né? Mas Então, é aqui outro nesse verbo caso que até o stand up. chama, né? Mas para nós o levantar também tem esse sentido de levantar quem está morto, né? Também se levanta, né? Levanta-te dentre os mortos, porque o Cristo Senhor te chama. Exatamente, né? Aquela homilia lá Desperta do tu que sábado. dormes.
que vai em busca do primeiro, do Adão lá, né? Jesus vai à mansão dos mortos lá, né? Sábado Santo lá. Que o Davidson fez uma música bonita. Exatamente. Mas então, vamos chegar ao Vamos. final aí, Estamos final aí chegando do no final, Evangelho. 35 minutos O que aqui de faça? gravação bruta, né? Que queres que eu te faça? A pergunta é óbvia por cego, Senhor. Não, Jesus, eu queria, assim, que você me tirasse da miséria, me desse assim um carro, a Mega Sena, tal. Eu posso até continuar cego, mas se eu ficar muito rico, estou satisfeito. É, mas eu vejo assim, é lógico, isso aí foi eu rezando, né? Não foi, isso aqui não é exegese, aqui é a oração. É assim, Jesus deixa a pessoa livre, inclusive para ser curada ou não. Entende assim? No sentido de, por exemplo, eu vou dar um exemplo meio. Ah, eu tenho uma mágoa contra uma pessoa. Se eu não quiser perdoar, eu não vou perdoar. Entendeu? Exatamente. Assim, Jesus, o que é que tu queres? Ah, não, Senhor, eu quero perdoar. Então, exemplo assim, eu quero poder perdoar. É uma ação minha e de Deus, e o consentimento parte de mim. Eu vejo essa questão, a minha ferida. Será que eu não estou guardando a minha própria ferida? Será que eu não estou querendo ficar com o meu pecado, com a minha cegueira, entendeu? Será que eu não estou É, tenho um pecado de estimação? Nesse sentido, eu vi aí, rezando com essa passagem, eu via muito assim, Jesus deixando ainda ele até o último momento livre. Ele chamou e ainda deixou livre de dizer assim, o que, é que você quer? Que é exatamente assim, o que você quer. E eu me lembrei, nesse momento agora que eu falei isso, eu me lembrei da minha conversa com Moisés 25 anos atrás, 26 anos atrás, antes de entrar na comunidade, que eu estava no vocacional, tinha escrito a carta para entrar na comunidade de vida e eu pedi para conversar com Moisés sobre a comunidade, né, e sobre o sacerdócio, porque na época eu queria ser padre, né? Mas o Moisés aceitou e disse, venha falar comigo aqui, venha terça-feira e tal, e eu fui lá. E aí a primeira coisa que o Moisés me perguntou foi, meu filho, o que, que você quer? Aí eu virei para o Moisés e disse, Moisés, eu quero Deus. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, eu quero Deus. Né? E depois eu fui falar de tudo mais que eu queria, o meu desejo, da comunidade de vida, do espírito missionário, da vida comunitária, da vida de oração. Falei, soltei, abri o coração ali para Moisés, mas foi uma resposta que me veio do impulso natural do meu coração, que eu respondi sem pensar. Meu filho, o que é que você quer? Eu disse, eu quero Deus, é isso que eu quero. Eu estou querendo estar na comunidade de vida, estou querendo entrar na comunidade porque eu quero Deus, Moisés, é isso que eu quero, sabe? E aqui o cego está dizendo assim, e Jesus está dizendo, né, o que você quer. Né? E a última coisa assim é a referência também dessa passagem, né, dessas palavras de Jesus com o batismo. Né? No batismo, a igreja nos pergunta o que você quer. Né? O que você quer para o seu filho, mas o que é? Você está aqui por quê? Você está aqui na porta da igreja para quê? Né? O que você quer? é que você pede à O igreja, que né? você pede à igreja? Direcionar aos pais esse pedido e os pais têm que responder, né? Então, normalmente a gente diz, eu quero o batismo para o meu filho, eu quero a fé, né? Eu fazia os cursos de preparação do batismo e a resposta que os pais devem dar, os pais e os padrinhos que estão sendo interrogados pelo padre que vai batizar o que é que quereis para o vosso filho, para a vossa afilhado? A fé ou o batismo, né? Então, é igual o cego aqui. Quando Jesus pergunta para ele o que é que você quer, ele vai pedir que eu veja, né? Então, está pedindo. A Mas aí luz. Jesus depois diz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, né? A conotação da cura e da salvação, né? Uhum. Não, e a luz, né? Nós recebemos a luz de Cristo no batismo, e aqui nesse caso, o que ele está Também. pedindo? Eu quero a luz, eu quero ver, né? Eu quero que a luz entre, né, dentro de A mim. simbologia da luz também no batismo, né? A vela do batizado, lá do batizando, que os pais, né, os padrinhos seguram também, a vela da fé, né? Se tem esse simbolismo também, né? A fé que vem da igreja, vem para né, acende no Círio Pascal, mas é segura e passa para os filhos, né? Uhum. É a transmissão da fé. E uma coisa legal, que é uma tradição daqui da Áustria, que eu acho muito bonita, é de no dia do batismo, a vela que a criança ganha no dia do batismo é uma senhora de uma vela e tem escrito a data do batismo.
E aí o Christopher tem Legal. até hoje a data a vela do batismo dele, e no dia que ele for fazer a renovação das promessas batismais para ir para a primeira comunhão, ele vai levar essa. Aqui é a vela que ele ganhou no dia do A batismo mesma dele. vela, A mesma legal. vela. E eu acho isso É, é um símbolo muito bonito, né? Porque é a mesma vela, né? Que a gente guardou e que ele vai renovar as promessas batismais dele com a vela que foi acesa no dia do batismo dele para ele, né? eu tô me lembrando se no rito da crisma não tem, né? Mas aí seria também uma oportunidade de ter a mesma vela Na do crisma. batizado, da primeira comunhão na crisma, Na né? crisma. Mas né, não Eu não tem, né, tenho no uma rito. vela no rito, mas essa vela vai estar Vai presente ficar, no né? crisma dele Vai de alguma ficar forma. também Sim, sim, até o sim. dia que ele for se ordenar ou se O casar. casal se ordenar, ou os dois, né? Que se ele for diácono permanente, ele vai receber É, no casamento e na ordenação. eita, é muita coisa ainda aí, a fila, né? Como é Tem a muita coisa. caminhar. É O caminho aí, Jesus é o caminho aí, ó, e aí vamos voltar para o o caminho caminho, para vamos terminar. voltar pro caminho, porque senão a gente se desvê. Mas o caminho Porque é ele muito bonito. seguiu Jesus, depois que ele foi curado, ele foi seguir Jesus no caminho. Ele ficou discípulo de Jesus, né? Ele estava à beira no início, agora ele é caminhante, é um seguidor do caminho, né? Uhum. E ele estava em Cristo seguindo a Cristo, né? Ele estava no caminho, porque Jesus é o caminho, mas ele também estava a caminho. Lembrei Pois dos é, neocatecumenais, né? O caminho neocatecumenal. o Que caminho neocatecumenal, exatamente. eles dizem, não é, é o caminho, Eles é o têm caminho. essa porta, caminho, né? É, Eu lembro de um caso que aconteceu com São João Paulo II, que São João Paulo II estava com os movimentos e tal, e ele falava, o pessoal do movimento neocatecumenal e a esposa do Quico Arguello, caminho, Santo Padre. Aí lá na frente ele dizia, o pessoal aqui do movimento neocatecumenal e a esposa do Quico, caminho, Santo Padre. Aí Santo Padre virou e disse, quem está no caminho tem que se movimentar. Então pronto. Pronto, então você está no caminho, se movimente, não fique Exatamente. parado, não. É Não fique movimento também. É, não é um movimento também. Quem tá no caminho. João Paulo II perdeu a paciência e diz quem tá no caminho tem que se movimentar também. Pronto, ora. Enfim, É, Jesus. Né? E o é Papa interessante Francisco isso. fala da igreja em movimento também, né? Sim, sim. Não, e o sinodal, né? O caminho sinodal, né? O Caminho sínodo nada sinodal, mais é do que caminhar junto. sínodos, odos é o caminho, o grego aí chama de Jesus é o rodos, né? O caminho, Rodos. né? Uhum. É o rodos. E uma coisa aqui que eu acabei de me tocar. Jesus chamou, mas depois que Jesus curou, ele não disse vem, ele disse vai. A tua fé te salvou, mas ele seguiu, né? Assim, mesmo assim ele o Foi, seguiu. exatamente. Legal também, né? O vai, Jesus chamou para ele ir e É, ele foi, mas não foi acompanhando Jesus, né? exatamente. Ele Jesus seguiu. deixou livre até ali, até aquele momento. Pode ir. Tipo assim, já fiz o que você queria que eu fizesse por você. Se você quiser ir, fique livre. Mas não, ele queria era seguir Jesus, porque é isso aqui. Era a fé dele que salvou. Foi a fé dele que o curou. A fé dele não ia deixar ele seguir outro caminho que não fosse Jesus. Né? Amém? Vamos Amém. rezar? Quanto tempo aí está lá? Acho que já Vamos. Nós estamos. passamos dos 40 minutos de gravação aqui. Acho que vai ficar uns É, 45 minutos no estamos total. com o finalzinho, né? Vamos rezar então, pedir aí a Deus aí tantos pontos para a gente rezar nesse Muita coisa evangelho para que rezar mesmo. Então vamos hoje é lá. você. Hoje sou eu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós te agradecemos por tanto que tu nos falaste, Jesus. Tanto que nós aprendemos de ti, o tanto que nós vemos da tua misericórdia. Dá-nos, Senhor, essa graça de reconhecermos a nossa necessidade e também, junto com o cego, dizer: tende piedade de mim, Senhor. Te pedimos, Jesus, dá-nos a graça também de ter a coragem de te seguir, mesmo sem estarmos ainda curados ou como gostaríamos de estar, mas ouvir a tua voz e te seguir. Te pedimos, Jesus, também essa graça de não sermos aqueles que desaconselham as pessoas a encontrar a ti, Jesus, mas sermos aqueles que dizem coragem, o Senhor está aí, o Senhor te chama. Dá-nos, Senhor, essa graça de atrair as pessoas para ti e não afastar as pessoas de ti, tanto com nossas palavras como com nossos exemplos. Te
Te pedimos, Jesus, a graça, por fim, de te seguir no caminho, de não abandonar esse caminho, de permanecer em ti e te seguir, de colocarmos no Senhor atrás de ti ao teu seguimento. Te pedimos tudo isso pela intercessão da tua e da nossa mãe. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rainha da paz, Dai-nos a paz. em nome do Pai, do Filho e do Pai. Espírito Santo. Chegou a hora Amém. de deixar o seu like. Se não deu até agora, entre aí, dê o seu like, encaminhe para os seus amigos, Por né? favor, se você gostou, Tem muita compartilha. coisa para ajudar. A palavra de Deus é um tesouro muito grande para a gente guardar só para a gente mesmo. A gente tem que partilhar. Pois é. Eu fico até com pena a gente partilhar assim essas coisas. Claro que Deus age na vida de tantas pessoas através de muitas formas, né? Tem tantas pessoas aí que também partilham os evangelhos do domingo e o dia de cada dia. Mas se Deus nos deu essa graça e pelo menos tem ajudado algumas pessoas, poderia ajudar mais, né? Muito mais gente pode. Então, assim, faça essa caridade. Compartilhe a palavra de Deus com outras pessoas, né? Compartilhe esse podcast. Fala assim, olha, pessoal, é mais de 40 minutos, mas não tem problema não. Você escuta lavando a louça. Enquanto você está fazendo as compras, você está escutando isso aqui também. Vá, escute isso enquanto você está fazendo alguma coisa, estimule as pessoas a fazerem enquanto estão fazendo outra coisa. E depois eu tenho certeza que você vai ter material para rezar depois, tá, Ger? Certeza. Tá bom, então. Amém. Um forte abraço. Nos encontramos Graças. amanhã nas redes sociais, Instagram, aqui no YouTube, na medida do possível. Papai tá todo dia tem o vídeo dele, o meu eu tento, mas nem sempre eu consigo, mas Nosso Senhor sabe tudo e sempre que eu consigo eu deixo aqui também uma meditação para você, para sua oração pessoal, ele para sua oração divina, para você também não deixar a sua vida de oração de lado. Tá joia? Deus abençoe. Shalom. Deus abençoe. Abraço. Shalom.